Olá! O que será que as pirâmides de Gizé, as ruínas de Pumapunku e o monumento de Stonehenge têm em comum? Bom, todas elas são maravilhas da engenharia que, se a gente for seguir a história oficial, simplesmente não deveriam existir. Hoje vamos mergulhar numa teoria fascinante que conecta esses mistérios antigos a uma das histórias mais antigas da humanidade, a linhagem de Caim. Vamos começar com as pirâmides de Gizé. A gente está falando de milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, todos alinhados com uma precisão astronômica que até hoje é um desafio para a nossa tecnologia. A pergunta que fica ecoando há séculos é muito simples: como? Agora, lá na Bolívia, o mistério fica ainda mais profundo em Pumapunku. Aqui, a gente encontra blocos de pedra com cortes de precisão milimétrica e encaixes perfeitos. É algo que sugere uma tecnologia muito, mas muito além do que a gente atribui àquela civilização. Como eles conseguiram essa perfeição toda? E claro, não dá para não falar de Stonehenge, na Inglaterra. Pedras gigantescas que foram transportadas por centenas de quilômetros e organizadas para marcar os solstícios com uma exatidão impressionante. De novo, a pergunta é a mesma: como fizeram isso? É um mistério enorme. E olha, esses não são casos isolados. Eles fazem parte de um padrão que se repete no mundo todo. A questão principal é: como é que civilizações antigas, que supostamente só tinham ferramentas primitivas, conseguiram fazer coisas que seriam complicadíssimas até para nós hoje em dia? Para a gente poder entender a teoria que vamos analisar, primeiro a gente precisa ver os traços em comum que ligam todas essas construções, porque mesmo estando a milhares de quilômetros de distância umas das outras, elas têm características muito parecidas. O que a gente vê é um padrão global: construções com pedras gigantes, uma precisão que parece quase impossível, alinhamentos com estrelas e planetas. Tudo isso aponta para um tipo de conhecimento avançado que parece que se perdeu no tempo. Não parece ser só coincidência, é como se fossem ecos da mesma história. E se a resposta para esses enigmas não estiver na arqueologia tradicional, mas sim num dos textos mais antigos do mundo? E se uma história esquecida, que sempre teve ali na nossa cara, tiver a chave para tudo isso? Pois é, essa teoria nos leva para um lugar bem inesperado: o livro de Gênesis e a história da linhagem de Caim. Pode até parecer uma conexão meio estranha no começo, mas os paralelos são, no mínimo, bem interessantes. Então, quem era essa linhagem? Bom, segundo Gênesis, depois que Caim foi exilado, os descendentes dele se tornaram os primeiros grandes inovadores da humanidade. Eles não eram só agricultores, não. Eles construíram cidades, criaram arte e dominaram a metalurgia. Basicamente, foram os primeiros tecnólogos da Bíblia. Olha só essa progressão. Em pouquíssimas gerações, a linhagem de Caim vai da fundação da primeira cidade para a criação de música complexa e, o que é mais importante, para a metalurgia avançada. Eles já forjavam ferramentas de bronze e ferro. É um salto tecnológico gigantesco num tempo muito curto. Só que esse avanço tecnológico veio com um lado sombrio. Lameque, um descendente de Caim, se gabava da própria violência. Essa citação mostra muito bem a arrogância e a corrupção moral que cresciam junto com o progresso técnico dessa civilização. E é aqui que a gente chega no coração da teoria. E se as habilidades necessárias para construir esses grandes monumentos do mundo antigo forem exatamente as mesmas habilidades que a Bíblia descreve na linhagem de Caim? Pensa bem, de um lado, a construção com pedras gigantes e a engenharia de precisão dos monumentos. Do outro, a organização para criar cidades e a metalurgia avançada da linhagem de Caim. A teoria sugere que a gente não está olhando para duas histórias separadas, mas talvez para duas faces da mesma moeda. Uma civilização antediluviana, ou seja, anterior ao dilúvio, que era tecnologicamente muito avançada. Isso tudo nos leva a uma pergunta inevitável. Se existiu uma civilização com tanto conhecimento, por que ela desapareceu? Por que só deixou para trás essas ruínas misteriosas e uma história tão obscura? A resposta, de acordo com a narrativa bíblica e a tese que estamos analisando, é um evento catastrófico que simplesmente zerou o jogo: o Grande Dilúvio. O livro de Gênesis é bem claro sobre o motivo do dilúvio. Não foi um desastre natural qualquer, mas sim um juízo sobre um mundo que tinha chegado no auge da corrupção moral e da violência.
Essa descrição bate perfeitamente com a trajetória da linhagem de Caim, que combinava um conhecimento incrível com uma grande decadência moral. E o mais interessante é que a história de um dilúvio global não é exclusividade da Bíblia, não. No culturas do mundo inteiro, da Mesopotâmia à Índia, até nas Américas, tem suas próprias histórias sobre uma grande inundação que limpou a Terra. Isso sugere que talvez exista uma memória coletiva de um evento catastrófico que realmente aconteceu. Mas essa não é só uma história sobre o passado. A fonte que a gente analisou argumenta que o padrão dessa civilização perdida serve como um alerta poderoso para os nossos tempos. Essa profecia sugere que o padrão visto antes do dilúvio iria se repetir, ou seja, um período de grande avanço tecnológico, mas também de muita indiferença espiritual, com as pessoas completamente imersas no dia a dia, sem perceber os sinais de alerta ao redor. E é aí que a reflexão fica um pouco desconfortável, né? A gente vive numa era de crescimento tecnológico absurdo, de inteligência artificial à engenharia genética. Ao mesmo tempo, a gente vê violência por toda parte e um debate constante sobre a perda de valores. Será que o nosso progresso, assim como o deles, está se desconectando de uma bússola moral? E assim, a gente termina com essa pergunta para reflexão. Ao olhar para esses monumentos enigmáticos do passado e para a trajetória da nossa própria civilização, será que a gente está fadado a repetir o ciclo de grande conhecimento que leva à autodestruição? A história da linhagem perdida serve, talvez, como um alerta que nunca perde a validade.